Se você perguntar para o Daniel Alves se ele quer estrear, ele #partiu Morumbi agora. Ele quer jogar hoje. Ele já fica no Morumbi esperando o time chegar para jogar. É. Mas não é assim, né? A gente viu o que aconteceu aí com um grande clube que antecipou uma estreia do Felipe Luiz e a gente viu o que aconteceu. É bom ter essa calma. ânsia de... Né? Tem que colocar o jogador primeiro. Eu acho que a honestidade do jogador é fundamental. A gente tem que respeitar o jogador. Pergunta para o jogador, você está bem? O jogador também, às vezes, acha que está super bem. Vai falar, estou bem. Então, faça todos os testes, passe pelas mãos de todos os especialistas e aí, nesses treinos, 2, 3 treinos, já dá para ter uma ideia se o jogador está bem fisicamente ou não. Eu estava lembrando, a final da Copa América, me ajudem aí, foi dia 7 de julho. De julho. Então, há um mês. Há um mês. Um mês, exatamente. Quer dizer, há um mês o Daniel Alves não joga. Não joga. Enfim, tem que ver como é que foram as férias do cara, enfim. Ele sempre foi um cara que cuidou da parte física. Isso é um ponto positivo. Eu esperaria um pouco, João. Eu acho que não precisa ter toda essa ansiedade, não. Com ele e com o Juan Fran. E são 3, né, que precisam estrear. Quem mais? O Pato é outro que precisa também estrear. O Pato não estreou Eu queria ainda? saber quando é que o Pato vai estrear com a camisa do São Paulo. O Pato? Não estreou. Se fizer a consulta aqui, a mesa toda vai concordar com o Quessadinha aqui que o Pato não estreou. Concordam? É um cenário do futebol brasileiro, o jogador estreia. O time é que não. É que você não monta o time depois, né? O Pato estreou contra o Botafogo. Mas claro que é uma figura, é uma brincadeira que eu tô fazendo. Não, claro, assim, que eu prefiro dizer que o Pato, depois de 4 meses da estreia, deu em abril, 3 meses e meio depois da estreia, o Pato virou um museu de grandes novidades. Porque a gente está falando de outras novidades, que é o grande ponto, assim, a gente está discutindo, eu acho que foi magnífica a abertura, a apresentação do Daniel Alves. Foi bonita mesmo, né? Foi sensacional, é a maior apresentação de um jogador no clube brasileiro, junto com o Luiz Fabiano, mas a festa do Daniel foi mais bonita ainda do que a do Luiz Fabiano em 2012. Tudo isso, a contratação é sensacional, eu não discuto nada disso. O que eu estou dizendo só é que a gente está muitas vezes achando que se monta o time contratando jogadores. E o time você monta quando o jogador que você contratou vai para campo treinar. Aí você monta o time. Então, a gente está comemorando, como o Luiz Fabiano, mais uma parte linda da festa, com o Luiz Fabiano entregando a camisa tricolor pro Daniel Alves. Sensacional, hein? O ponto é comemorar São Paulo em brasileiros, né? Comemorar os títulos. O São Paulo ainda está comemorando contratações. Sim. E é justo comemorá-las. Só que você contrata para montar um time que seja campeão e que a torcida vá para a avenida festejar. É verdade. E aí a esperança de ser campeão, trazendo um cara desse estádio, nível. né? Olha ali, ó, Luiz Fabiano, Lugano, Daniel Alves, Kaká, Hernanes, Raí, só reuniram nomes importantes da história do São Paulo Futebol Clube para receber Daniel Alves, que está iniciando a sua história e realizando um sonho. Demais realmente aí a contratação. Agora o homem quer jogar já sábado, Edmundo, já quer entrar em campo. Se deixar, ele já entra contra o Santos. A qualidade técnica ele tem, né? Tem que só ver a parte física. E é claro que é melhor para o atleta estrear em casa. Então, se der tempo hábil aí para ele treinar e jogar, seria uma grande novidade e uma surpresa pro Jorge Sampaoli, né? Que ninguém sabe, o cara veste a camisa 10 e é lateral, é uma incógnita, né? Se ele vai jogar na lateral, se vai jogar no meio ou no comando de ataque. Agora, festa muito bonita, muito digna. Mas a gente tem uma memória curta, né? Não estou falando do tamanho da festa porque não foi nem parecida. Mas recentemente chegou Nenê, chegou Diego Souza e também contratações, não estou comparando não, mas jogadores que no momento seguinte foram dados, né? Sim. Deram, assim, prestam de graça e alguns deles pagam ainda uma parte do salário. Por que eu estou dizendo isso? Porque não há convicção de nada. Porque você não está formando um time, você está contratando para dar satisfação.
né? Eu não acho que seja essa provavelmente. a intenção com o Daniel Alves, é de você melhorar de fato o seu time, de você melhorar o sócio-torcedor, de você vender mais camisa, de ter mais torcedor presente no estádio. Mas para isso você precisa montar um time. Você precisa olhar para o seu time, ver qual as suas dificuldades, né, e contratar pontualmente. Mas aqueles que estiverem bem, estiverem jogando um bom futebol, que aí é o caso do Arboleda, sim, que vinha jogando bem e agora virou moeda de troca. Deve ser negociado. Agora, muito então legal não pode ali. ser assim. Se você tem um jogador da posição, não estou dizendo que não tenha outro lá, que o Anderson Martins é bom, o Bruno Alves é muito bom jogador, você pode montar uma zaga sem o Arboleda. Mas você está sempre desfalcado de alguém. Então não é isso. A gente lembra de São Paulo multicampeão em 93, 94, 92 também, né? 92. 92 também. E aí você sabe a escalação. Mas se você procurar saber a escalação do ano passado ou do ano retrasado, em que o São Paulo não venceu, ou o time do Rogério Ceni, desafio, quem era o time do Rogério Ceni? O time titular? Não tem. Então acho que o desafio maior é formar um time e com a formação desse time, as conquistas dos títulos. É verdade. E formar um time com Daniel Alves, eu tenho a impressão de que ajuda muito, hein, Tetra? Bastante. Que bom, hein? São Paulino, parabéns! Porque você vai formar um time com Daniel Alves. Qualquer torcedor do Brasil gostaria de ter a formação de um time com Daniel Alves. Ou eu estou falando besteira? Fala aí você, vascaíno, rubro-negro, botafoguense, corintiano, palmeirense, cruzeirense, atleticano, gremista, colorado, torcedor do Bahia, hein? Bahia que revelou. Todo mundo queria formar um time com um cara desse aí, hein, Tetra? É? Sem dúvida. Fala tudo. Ontem eu falei aqui, né? O São Paulo arrebentou. É. Acho que o Daniel Alves, assim, ele tem carisma, né? Ele sabe fazer o negócio. Sabe fazer, você vê ali, ele tira a chuteira, o meião, para não pisar ali no símbolo do São Paulo, né? Foi descalço, ajoelhou, postou aí que é São Paulino desde criança. Achei, é um início legal, assim, claro que vai ter que ver o rendimento dentro de campo. Tecnicamente indiscutível, o maior campeão, né? Jogador em atividade, já foi falado isso aqui por mim também. Eu critiquei, assim, em alguns momentos a direção do São Paulo na formatação de elenco, né? Achei que quando contratou alguns jogadores para a mesma posição, com a mesma característica, pesados, isso atrapalhou. Então, assim, acho que quando faz uma coisa maravilhosa, que eu acho que essa contratação merece os elogios. O São Paulo, nessa formatação de time, contrata 2 jogadores para uma posição carente, né? Que é a lateral direita, desde que o Militão saiu. Trouxe alguns jogadores que não corresponderam, não renderam. Improvisou alguns jogadores na posição. O último agora, o Hudson, que pediu para disputar a posição dele, original, que é volante. Então trouxe 2, o Juan Fran, jogadores já com uma certa idade, mas trouxe jogadores de nível de seleção.